Olá, tudo bem? Bom, eu espero que você esteja bem, espero que a sua casa esteja abastecida, suprida pela graça e pelo favor do nosso Senhor. Hoje eu quero conversar com você, quero ler com você algo que está lá em Hebreus, no capítulo 8 de Hebreus. É um texto importante, é um texto que deve ser lido com atenção, porque ele traz características, ele traz algumas especificações importantes para aqueles que são seguidores de Jesus. E eu faço questão de frisar isso. Nós somos seguidores, devemos ser seguidores de Jesus. Jesus é que é realmente o nosso mestre. Jesus é que é aquele que realmente morreu e nos reconciliou. Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Eu respeito os chamados, os ministérios, as pessoas que agem em conformidade, as pessoas que realmente querem a edificação, o crescimento, mas Jesus é o mestre. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 8. Ele diz o seguinte: o que nós estamos afirmando é o seguinte: Cristo, cujo sacerdócio acabamos de descrever, e ele descreve como um sacerdócio superior, muito mais importante. Ele diz que Cristo, cujo sacerdócio acabamos de descrever, é o nosso sumo sacerdote e está no céu, assentado à direita do trono da majestade. Ele ministra no templo do céu, o verdadeiro tabernáculo, construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E aqui eu faço uma ressalva. Se você acredita ainda que um lugar físico, um templo construído, uma edificação é altar, é sacerdócio, é templo de Deus, você precisa reconsiderar, através inclusive desse texto, ou também pelo que Estevão disse um pouco antes de ser apedrejado, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então, querido, não é o templo, não é aquele caixote de concreto, não é um tapete mágico. E eu digo isso porque certa vez eu ouvi falar de uma igreja de um templo que foi trocar o seu tapete e as pessoas fizeram fila para levar um pedacinho do tapete, porque ali tinha acontecido muitos milagres, tinha sido curado muita gente, e aí eles levaram um pedacinho, porque aquele lugar era santo, aquele tapete era santo. Essas coisas não são assim, elas são passadas. Não existe mais um lugar santo, não existe um tecido santo, não existe alguém com um poder diferenciado. Nós precisamos entender que Cristo é o Mestre. E aí ele diz que ele ministra no templo do céu. Olha o versículo 3. E visto que todo sumo sacerdote é nomeado para apresentar ofertas e sacrifícios, Cristo também deve oferecer alguma coisa. O sacrifício oferecido por ele, olha só, irmão, é muito melhor, é muito superior do que aqueles oferecidos pelos sacerdotes terrenos, tanto do passado como os de hoje. Tem muitos homens e mulheres se colocando como sacerdotes, como ministros de Deus, a quem devem ser seguidos, honrados, e eles têm todo o poder e eles determinam o que é e o que não é. Saia disso, acabe com isso. E ele diz que esse sacrifício oferecido é muito maior, mas assim mesmo, se ele estivesse aqui na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem os sacerdotes que ainda seguem o velho sistema judaico de sacrifícios. Então, se ele ainda estivesse aqui, teria outros sacerdotes, mas ele está agora à direita de Deus. O trabalho deles está ligado a um simples modelo terreno do verdadeiro tabernáculo do céu. Porque quando Moisés estava se preparando para construir o tabernáculo, Deus o advertiu
de seguir exatamente o modelo do tabernáculo celestial que lhe tinha sido mostrado no Monte Sinai. Versículo 6, mas Jesus, e aqui eu ressalto, mas Jesus, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior do que os que servem sobre as leis antigas. E aqui, antes de continuar, eu quero chamar a sua atenção sobre leis antigas, sobre um tabernáculo antigo. Eu percebo, eu vejo, eu ouço que muita gente ainda quer misturar, quer convergir, quer dizer que tudo é uma coisa só, sobre o que era antes de Jesus e sobre o que é agora, depois de Jesus. E eu quero te dizer que essa convergência não é mais possível. Então não adianta você achar que é de Jesus, crer que ele é sumo sacerdote e querer cumprir todas as regras de Moisés, querer trazer para si mesmo tabernáculo, festa, evento judaico, querer se vestir com determinada roupa, agir assim e agir assado, para atender o que estava lá escrito por Moisés, por Abraão, por Noé, por Davi. Esse tempo já era, acabou. E não sou eu que estou dizendo, não fique bravo comigo. Mas olha aqui, versículo 7, pois se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la. O próprio Deus vê que o povo é culpado, pois disse, virá o dia, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esta nova aliança não será como a antiga que eu dei aos seus antepassados no dia em que os tomei, pela mão para tirá-los da terra do Egito. Eles não cumpriram a sua parte naquela aliança, e por isso eu tive de me afastar deles, diz o Senhor. Porém, esta é a nova aliança que eu farei com o meu povo, com o povo de Israel, declara o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E então ninguém precisará falar ao seu amigo, ou ao seu vizinho, ou ao seu irmão, dizendo, você também precisa conhecer o Senhor. Olha que interessante. Pois todos, grandes e pequenos, me conhecerão, pois eu perdoarei as suas más obras e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja que o texto nos oferece clareza. Ele diz e rediz que agora estamos numa nova e superior aliança. Irmão, eu vou dizer algo, e o meu intuito nunca é chocar ninguém, o meu intuito nunca é aborrecer ninguém. Mas o que eu tenho visto é que a velha aliança, os profetas, são muito mais exaltados. Você ouve, você assiste, você vai em reuniões e para tentar dizer o que eles querem dizer, tentar fazer com que você contribua ou siga os pensamentos, eles sempre levantam os antigos profetas,
Eles dão exemplo de Moisés, de Abraão, e também muitas vezes dão maior relevância, até mesmo para Pedro, para Paulo, para João. Eu quero te dizer, irmão, que eu posso ler toda a Escritura, eu devo ler toda a Escritura, eu vou usar esse termo, eu devo ler toda a Escritura. Mas eu quero deixar claro, e esta é a visão que está no meu coração. Caso você discorde de mim, não tem nenhum problema. Mas a visão que está no meu coração é que Cristo é superior a qualquer outro nome, a qualquer outro discípulo, a qualquer outro profeta, a qualquer outro sumo sacerdote que já existiu e que ainda existe hoje. Eu sei que não existe mais sumo sacerdote hoje para os que creem em Cristo. Então, eu estou chamando a sua atenção com veemência para isso, para que eu e você tenhamos cuidado para não sermos enganados. Eu vejo tanta gente julgando, condenando, dizendo tal pessoa é um herege, tal pessoa é falso profeta, mas ele faz isso com base em outros profetas e outros pastores que provavelmente também não estão, em relação ao que acabamos de ler, em retidão. Irmão, qualquer um que se coloque como intermediário, como sumo sacerdote, como intercessor entre você e Deus, este não é de Cristo. E aqui acabamos de ler, olha só que interessante, não há mais nem a necessidade de que você saia por aí dizendo, olha, sabe, Jesus, você tem que conhecê-lo. Acabamos de ler, ele diz que ele seria conhecido por grandes, por pequenos, e que a sua ação, que a ação do Espírito Santo vai ser dentro de nós. Ah, então eu devo me calar? Não, você pode falar, mas que o Evangelho dentro de você fale muito mais. Seja muito mais prático do que falação. Na verdade, irmão, já está na hora da gente calar a boca para um monte de coisa que a gente vive falando e praticar o Evangelho de verdade. Talvez você está me ouvindo e deve estar até pensando, nossa, como ele está bravo. O que será que ele viu? Não, irmão, eu não preciso mais ver. Como diz o próprio texto lá de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. Sempre vai existir pessoas que querem se colocar como homens de Deus, como intercessores entre você e Deus. Sempre vai existir gente que se autodeclara homem de Deus e que quer dominar você. Como Jesus disse em Mateus, ele diz que esses homens, esses religiosos, eles colocam um peso enorme sobre você, sobre mim, e eles não querem tirar esse peso e não mexem um dedo para nos aliviar. O próprio Jesus afirma para a gente não chamar ninguém de pai, não chamar ninguém de mestre, não chamar ninguém de apóstolo da nossa salvação, porque só há um apóstolo, só há um mestre, só há um Deus, só há um Senhor, que é Cristo. Ele é o nosso mestre. E aí foi estabelecida uma nova aliança. Ah, então, e agora? O que eu faço com a antiga aliança? O que eu faço com as leis de Moisés? O que eu faço com o que está escrito lá nos 10 mandamentos? Você não faz mais nada sobre isso. O que eu faço então agora? O que é essa nova aliança? Eu vou resumir para você, usando textos bíblicos. Primeiro, amar a Deus, isso não é novo. Agora, amar ao próximo, como Cristo amou a sua igreja. Isso envolve amor superior às palavras, isso envolve misericórdia, isso envolve não
julgar, como Jesus disse. Irmãos, a gente precisa parar de julgar o outro. Nós sempre temos opinião e palavra e fala sobre os outros, sobre o que o outro acha, sobre o que o outro crê, sobre como o outro anda. A gente sempre tem algo a dizer, mas nós devemos parar de julgar e devemos andar em misericórdia, em amor. E o amor exalta, exulta, corrige, fala a verdade, mas sabe como falar a verdade. Uma das características que eu acho mais interessante do amor é que ele faz com que eu e você nos portemos de forma conveniente, que sejamos aceitos, que sejamos respeitados e que saibamos respeitar. Então a nova aliança é superior à antiga. Se você quer viver, irmão, como Moisés orientou, como as tábuas foram escritas, como os 600 e tantos itens da lei judaica, é uma escolha sua. Mas foi orientado, uma nova aliança foi estabelecida. Amor, verdade, paz, misericórdia, e todas essas coisas nós encontramos em Jesus. E porque Jesus habita em nós agora, é possível fazer o mesmo. Deus abençoe você. Deus nos convença e nos converta ao verdadeiro Evangelho. Um abraço e, se Deus quiser, até uma próxima. Fica com Deus.